Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui que muita gente me pediu. Eu sei que todo vídeo começa assim, mas mano, esse vídeo, velho, sério, não dava. Eu ia gravar outros vídeos até antes, só que esse aqui não teve jeito. Eu tive que gravar agora mesmo, porque é uma dúvida que muita gente já veio lá no Insta, principalmente me pedir. E falando do Insta também, pessoal, não posso esquecer de falar, a gente criou uma página, né? A página chama Mundão da Med, e lá na página tá eu e mais 4 brothers meus. A gente tá responsável por postar um conteúdo bem legal pra vocês lá. Dá uma conferida, vale a pena, viu? O conteúdo tá bem bacana e a gente vai diversificar bastante. A gente já tem bastante planos, né, pra página. Então acho que vale a pena vocês estarem dando uma conferida e seguindo a gente lá. Eu vou deixar a página aqui na descrição. Só dá uma conferida lá, em cima vai estar o meu Insta pessoal também. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, vamos pro vídeo agora, né? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Ah, e mais uma coisa, né? Não se esquece de se inscrever aí e clicar no joinha, que é muito importante pra gente continuar fazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Então, agora vamos pro vídeo, né? O vídeo muito, assim, eu acho que importante, né? Um dos mais importantes, talvez, aqui do meu canal, que hoje eu vou falar sobre como é o vestibular da PUC Campinas, né? Que se não fosse, querendo ou não, a faculdade, esse canal não ia existir e eu não ia estar compartilhando essas dicas com vocês, né? Momento nostálgico. Mas então, família, é o seguinte, o vestibular da PUC, ele tem a primeira fase, que é geral, para todos os cursos, né? Todo mundo tem que fazer essa primeira fase. E assim, a primeira fase ela tem 50 questões objetivas e mais uma redação. As 50 questões objetivas, cada questão tem peso 1 e tem todas as disciplinas nessas questões, né? São 5 questões de cada disciplina. Aí vai ter geografia, história, química, física, matemática, inglês. Você pode escolher, né? Sua língua que você vai querer fazer a prova. Você pode optar entre o inglês e pode optar entre o espanhol também. Você vai ter, se não me engano, tem até francês, mas agora eu não lembro direito. Mas vocês podem dar uma olhada melhor no edital, né? Isso que eu ia falar pra vocês também. Dá uma olhada no edital. E, assim, eu acho que é até interessante também fazer as provas anteriores, né? No caso da primeira fase, eu não fiz as provas da primeira fase, até porque eu achava achava as questões bem abrangentes, bem comuns, né? Então eu sempre estava vendo os assuntos dessas questões que abordavam na primeira fase, então só com um caderninho de exercício do cursinho mesmo eu já me sentia confiante para poder fazer a primeira fase da PUC. Não é nada demais, nada muito específico. Eu acho que vocês vão tirar de letra, então não merece tanta atenção assim a primeira fase, né? Então, somando essas 50 questões, vocês vão fazer 50 pontos, né? Já para a primeira fase, 50 pontos de 100 pontos. A primeira fase são 100 pontos, então 50 equivalem à prova objetiva, que são as 50 questões. Agora a gente vai ter a redação, né? A redação vai corresponder a um valor de 50 também, ou seja, metade da prova, né, da primeira fase vai ser a redação. E essa redação, eu lembro que assim, ela é bem surpresa também, não costuma ter um padrão de temas assim que a PUC gosta. E assim, a redação, eu lembro que não tem muito mistério, é o mesmo padrão assim. E a redação tem uma coisa bem bacana aqui, você pode escolher o tradicional, né, que é a dissertação, ou então às vezes ela te dá outras opções. Por exemplo, no meu ano tinha a opção de escrever uma carta também, né? Você poderia estar escrevendo uma carta em vez da tradicional dissertação. Eu fiquei na dissertação mesmo, que era o que eu estava acostumado, não quis arriscar. Às vezes vocês, né, terem um desempenho até um pouco melhor, né, numa modalidade que vocês se identificam mais de escrita. Então acho que a prova da PUC é bem interessante nesse quesito, né, que te dá essa margem para você testar outros estilos de escrita. Eu acho bem interessante isso. Agora a gente vai para a segunda fase. A segunda fase é o mesmo esquema, vão valer 100 pontos. Desses 100 pontos, você tem apenas 4 questões para serem resolvidas, ou seja, cada questão tem peso de 25. E outra particularidade da segunda fase é que a segunda fase é só biologia e química. Então, assim, gente, é muito específico mesmo. A segunda fase tem que dar uma atenção especial. Os assuntos, eles costumam cair
de forma padronizada, né? Vocês fazendo as provas anteriores, vocês vão ter um desempenho muito bom nas provas, eu tenho certeza. O padrão é exatamente o mesmo, pelo menos no ano que eu fiz as 4 provas dos anos anteriores. Os padrões são os mesmos, os assuntos que caem são muito parecidos, da forma que cai também. Então, gente, vale a pena dar uma atenção, você que quer passar na PUC Campinas. Focar bastante na segunda fase, essa eu recomendo sim. E os assuntos que caem relacionados à biologia e química são os assuntos bem famosos. Então a gente vai poder ver questões de química orgânica, reações de oxidação, a parte de genética, né, que vai ter em biologia, evolucionismo. Inclusive no meu ano foi o mesmo esquema, né, não mudou muito, cálculos estequiométricos também, não foge nada da realidade, não tem nenhum assunto muito específico que vocês nunca viram no cursinho e não tenham a capacidade de dominar com excelência. Eu tenho certeza que estudando bem as provas anteriores, analisando os padrões de resposta, porque também tem o gabarito no site da PUC, então fiquem atentos a isso. Lá no site da PUC tem as provas e tem os gabaritos, então deem uma olhada nos padrões de respostas também, né? Sempre confiram a resposta e tentem assim seguir o padrão. A padrão de correção seria o ideal, como eles gostariam de ver a prova, né, do aluno tal, quando chegar na mesa do corretor. Eles gostariam de ver a prova de acordo com aquele padrão de correção. A pessoa que vai corrigir, ela vai ter um padrão. Então, a partir do momento que ela olha aquele padrão e ela olha a sua prova, ela vai buscar as palavras-chave. Então, as palavras-chave são muito importantes. Analisem os padrões de respostas e tentem sempre colocar as palavras-chave. É o que eu recomendo, ainda mais na segunda fase, que vocês vão perceber que assim a concorrência vai ser muito acirrada, são 4 questões apenas, né? Então todo mundo tem que estar sabendo, todo mundo vai estar sabendo muito de tudo, então vocês não podem errar nada, não podem errar detalhes, não podem se dar ao luxo disso, pessoal. Por exemplo, eu na minha primeira fase da PUC Campinas, eu fiquei em 390 e poucos lá na concorrência geral, lá quando eu fui aprovado para a segunda fase, né? Para ser aprovado para a segunda fase, você precisa ter 70% geralmente a mais da prova, né? No meu ano foi 70%, mas é uma nota de corte que varia a cada ano. Então essa nota de corte varia, né? A nota de corte para o segundo semestre é um pouco menor, sim, mas a lista roda menos, para quem me perguntou sobre isso. Primeiro ou segundo semestre? Então, o segundo semestre a lista roda menos, pessoal, e o primeiro semestre a lista roda mais. Então, essa questão apenas vai variar na nota de corte, que para o segundo semestre é um pouco menor na primeira fase, né? Então é isso. No questão da prova específica, pessoal, quando vocês passarem para a segunda fase, a classificação de vocês pode mudar bastante. Por exemplo, eu, na minha primeira fase, fiquei em 392, e na minha segunda fase, como meu desempenho foi muito bom, eu fiquei em 24º. Ou seja, olha o tanto que eu andei, né, pessoal? Foi bastante coisa. E assim, no primeiro semestre roda bastante. Na minha sala, por exemplo, tem poucas pessoas que foram da primeira lista mesmo, porque roda muito mesmo a lista, o primeiro semestre, né? Roda mais de 100, assim, eu posso afirmar aqui com certeza que roda mais que 100, fora a primeira lista, né? Vai rodar mais 100 pessoas fácil, né? Porque é o começo do ano, então tá saindo, a maioria das faculdades está saindo resultado, não é toda faculdade que tem prova no meio do ano, então isso facilita muito a rodagem da lista, né? E também o Enem, né? A gente sabe que saem as faculdades federais, as públicas, então muita gente também é aprovada e acaba saindo. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante, tem como transferir para o segundo semestre depois que você passa no primeiro? Não tem, pessoal. Eu tentei fazer isso aí depois que eu passei, eu coloquei lá na opção primeiro semestre, porque o vestibular da PUC te dá, né? Primeira opção e segunda opção. Mas não se deixe enganar por isso. Eu coloquei minha primeira opção no primeiro semestre, mas não se deixe enganar por isso. Eu coloquei como primeira opção o primeiro semestre e segunda opção o segundo semestre, pensando que eu poderia estar fazendo essa permuta. Mas não é bem assim que funciona, né? Então saibam disso, coloquem a opção, em primeira opção o que vocês realmente querem. Medicina tem que ser assim, parece, não tem... Você não pode escolher, a não ser que você escolha como segunda opção outro curso, mas aí tem que rodar todas as vagas e aí chama vocês, entendeu? Na parte da área de saúde, só medicina tem essa segunda fase específica. Nos outros cursos, o direito vai ter essa segunda fase específica, né, também.
e aí eu não sei como funciona a prova do direito. Mas tem essa segunda fase específica também, então se preparem para a segunda fase da PUC, não tem muito segredo. Para quem me perguntou de dicas de estudo, não fiz nada além do que eu estou falando para vocês aqui, que foi avaliar as provas anteriores. Quando eu estudava e errava qualquer questão, eu estudava o assunto inteiro, né, para não passar nada batido de novo, porque prova específica tem que estar dominando o assunto inteiro. Não tem desculpa se você errou uma partezinha do assunto, você corrigiu, não tem nada disso. Você tem que ler tudo de novo para você não se dar o luxo de novo de cometer algum erro dentro da matéria. E ainda mais que tem só quatro questões, né, pessoal? Tem que focar bastante mesmo na preparação para o vestibular. A prova é rápida, tranquila, tanto a primeira fase quanto a segunda fase. A primeira fase até demorei um pouco mais para fazer, mas a segunda vocês vão ver. Não tenham pressa para sair da sala, né? É uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Geralmente, na minha prova, quando eu fui prestar, todo mundo saiu da sala. Ficou eu e mais 2 pessoas. E assim, os examinadores não aguentavam mais a gente lá. Já estavam fazendo cara feio pra gente, mas pessoal, vocês têm 4 horas, usem esse tempo, façam a prova uma primeira vez, depois façam a prova de novo, vocês têm tempo para isso, façam a prova no mínimo 2 vezes e corrijam tudo. Eu mesmo, por exemplo, na segunda vez que eu fiz, achei divergências e consegui consertar, então é muito importante sim fazer a prova mais de uma vez, não passem direto pro gabarito não. Vocês têm tempo, usem o tempo, e quem achar ruim com vocês, No demais, aí agradeço vocês que estão me acompanhando aí, estão mandando dúvidas, sugestões para mim, dicas e feedbacks lá no Insta. E tamo junto, viu? Manda esse vídeo para algum amigo seu que quer fazer faculdade na PUC também, tamo junto. Me perguntaram também se pode comer durante a prova. Não tô zoando, me perguntaram se pode comer. Pode comer sim, pessoal, pode levar o que vocês quiserem. Só não leva salgadinho, mano, que salgadinho é velho. Você tá lá fazendo a prova, é o mano com um puta salgadinho, aquele cheirão na sua cara. E é isso, mas no demais é tranquilo, não tem ar-condicionado, né? Todo mundo sabe, tem ar-condicionado. Quem tem alergia a ar-condicionado não vai ter problema com isso. E é isso, então é bem sossegado. Campinas geralmente no final do ano vai estar um clima bem ameno, assim, a condição de prova é bem agradável e eu desejo boa sorte para vocês aí que vão prestar a prova da PUC Campinas. E tamo junto aí, qualquer dúvida, manda lá no Insta também, não tem tempo ruim não. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Galera, então só para dar um recado aqui também, para quem veio perguntar de FIES, financiamentos e ProUni, somente o ProUni, né, tá tendo ainda na PUC Campinas para quem está ingressando agora. E a questão do FIES já não tem faz um bom tempo. E o Fundacred vocês podem até conhecer alguns amigos de vocês que estão fazendo faculdade agora na PUC, tem esse financiamento, mas ele não está sendo mais concedido para quem está entrando na faculdade. Então esse era o último recado, família. E agora sim, né, eu me despeço de vocês agora. Vocês não devem estar aguentando mais a minha cara nesse vídeo, já dei tchau umas 4 vezes. Mas é isso, então tá, fiquem com Deus aí, falou, abraço família, tamo junto.